Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Hoje estamos aqui nessa quarta-feira. Dia quarta? Hoje é quarta. Eu estou perdida nesse tempo aí de quarentena, mas estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, realizando mais uma corrente do bem e convidando você que aqui está conosco a ser esse elo de vibração, esse elo de amor, de energia, para poder nos ajudar a vibrar pelo nosso planeta, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E hoje, aqui, nós estamos recebendo mais uma vez o Dr. Gilson. O Dr. Gilson é lá de Araruama, ele é presidente da Associação Médica Espírita de Araruama, da AME Araruama. E quando eu vi um anúncio dele fazendo esse trabalho, aí eu passei uma mensagem para ele e falei, ai, por favor, faz esse tema lá no Lar Francisco. E aí hoje ele trouxe para a gente esse tema, medicina e espiritualidade. E eu tenho certeza que vai ser um tema muito bacana e a gente está aí tendo várias descobertas, porque já tivemos o doutor Paulo César Frutuoso, semana passada foi domingo, tivemos o doutor Rubim, então hoje o doutor Gilson, e todos nessa linguagem da medicina, da espiritualidade, dessa comunhão, dessas duas medicinas trabalhando junto, e como que nós podemos estar aí buscando a nossa saúde integral, como que nós podemos estar aí sendo ferramentas da nossa própria cura. Então, doutor Gilson, seja bem-vindo mais uma vez. Após os recados e a prece inicial, eu passo a palavra para você, ok? Gente, antes de começar os recados, eu quero mandar um abraço em nome de todo o Lar Francisco, uma pessoa muito especial, que é o seu Tino, o pai da nossa companheira Jussara, tarefeira da nossa casa. Seu Tino está hoje completando 82 anos, e seu Tino assiste toda a corrente do bem, a filha dele faz lá a fotinha, faz live, manda para a gente. Então, seu Tino, ó, receba todo o abraço de toda a família do Lar Francisco de Assis, que o Senhor tenha cada vez mais saúde, continue sendo esse exemplo para a gente de superação, tá bom? Grande beijo para o Senhor. E o recado que eu quero dar é que no dia 29 desse mês, o Lar Francisco de Assis completa 9 anos de trabalho aqui no plano físico. E a gente sabe que quando um trabalho desse é edificado, né, no físico, ele começou muito antes, já no plano espiritual. E ano passado, não tinha pandemia, não tinha quarentena, nós fizemos uma feijoada maravilhosa para comemorarmos o aniversário da casa. E iríamos repetir a dose esse ano. Mas, como o contexto é todo diferente, pensamos em fazer um aniversário onde a gente não gosta de deixar de comemorar, porque 9 anos de trabalho tendo você conosco é motivo para comemorar. Então, a gente pensou em fazer uma especial. Como vai ser essa comemoração? Ao invés de recebermos presente, nós vamos doar presente. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos oferecer, na noite do dia 29, que aqui em Macaé é feriado, é aniversário da cidade, após o término da corrente do bem, nós vamos oferecer um lanche super especial àqueles que estão em condição menos favorável. O que será esse lanche? Será um caldo especial, cachorro-quente, bolo de pote e um refrigerante. Mas, para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Cada lanche, cada kit de lanche sairá, em média, R$ 15. E aí nós precisamos de 70 pessoas para doar
R$ 15. Como é que você vai fazer isso? Você pode doar direto nesse códigozinho que fica aparecendo na tela, né, do QR Code, ou transferir para a conta do lar. Nós vamos pedir durante a palestra para a equipe da divulgação ficar colocando aí o número da conta, ou o WhatsApp do Lar Francisco, caso você queira entrar em contato, caso você sinta-se tocado e queira falar, eu vou dar todos os refrigerantes, ou Guaravita, ou eu vou doar todos os bolos de pote, fica à vontade. Se Francisco tocar seu coração, é contigo mesmo, tá ok? E aí você manda um zap para a casa dizendo, olha, fui tocada e quero ajudar. Eu fui tocada e quero doar R$ 15. Me passa o número da conta. E aí, quem fica responsável para atender as chamadas do WhatsApp vai passar o número da conta para você. Tudo isso será um reinício para voltarmos gradativamente a realizarmos o Pão de Francisco. Será de uma forma toda reestruturada, né, com todos os cuidados que precisamos ter, mas vamos em doses homeopáticas, retornando às nossas atividades de assistência na rua. Então, nós vamos começar dia 29 agora, com esse lanche especial. E a gente conta com você. Eu tenho certeza que, ao término da Corrente do Bem de hoje, 70 corações vão ser tocados e vão nos ajudar a colaborar com R$ 15. Tá ok? A gente conta com a ajuda de vocês. Então, vamos agora para a nossa prece inicial. E para quem está chegando hoje, a gente sempre no final, a gente faz uma irradiação. E essa irradiação, a gente pede à espiritualidade para poder colocar o remédio que nós precisamos naquela aguinha. Sempre deixamos aqui reservado no cantinho. Então, reserve a sua garrafinha de água, seu copo de água, que no final a gente pede à espiritualidade para poder fazer aquela irradiação. Então, vamos agora à nossa prece, onde a gente convida a espiritualidade amiga, que assiste essa corrente do bem, para poder visitar a nossa casa. Porque quando aqui nós nos colocamos a serviço do bem, quando aqui permitimos que a bandeira do Evangelho se estenda sobre a nossa casa, temos a certeza que companheiros espirituais vêm nos visitar. E não precisamos aqui ficar pedindo, clamando, porque se tivermos um coração puro, aberto, estivermos permeáveis, a ajuda chega. Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais, de joelhos em espírito, aqui nós nos colocamos para receber as vibrações da corrente do bem da noite de hoje. Rogamos a Ti, Jesus, que através dos companheiros espirituais possa entrar em nossa casa, sondar o nosso coração, visitar toda a ambiência desse lar. E também fazer de cada um aqui, que está na sintonia dessa linda corrente de paz e de amor, um instrumento de luz para poder direcionar esse remédio a todos aqueles que vêm à nossa mente nesse momento. Aos companheiros que estão hospitalizados, aqueles que estão se recuperando do Covid, aqueles que estão em estado mais grave, aqueles que trabalham na área da saúde e que estão em um grande grupo de risco, e aqueles irmãos, aquelas famílias que ficaram órfãos, que nesse momento possam receberem um abraço fraterno e o conforto para amenizar a dor da saudade que fica nessa hora. Rogamos a Francisco de Assis e aos médicos espirituais que envolvam o nosso companheiro Dr. Gilson, para que na noite de hoje seja ferramenta preciosa
a trazer o esclarecimento que precisamos para podermos aprender mais e mais. Fique conosco, Senhor, e conduza todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, doutor Gilson, agora a palavra é sua, por favor. Pode assumir agora a corrente do bem. Bem, boa noite. Sempre bom estar aqui com vocês. Eu agradeço em primeiro lugar, como sempre, a espiritualidade amiga, né? E aos mentores dessa casa, porque eu sempre digo que os espíritos nos dizem que nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. E com certeza esse encontro da gente não poderia acontecer não fosse a influência dos bons espíritos. Em segundo lugar, agradeço muito o convite da casa para aí nesse momento, é um momento festivo, um momento de 9 anos no Lar Francisco. Eu fiquei muito feliz de poder participar nesse período em que há um congraçamento muito grande que se renovam sempre as nossas forças e os nossos objetivos na nossa estadia aqui na Terra. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos pedir que os amigos espirituais nos intuam e nos conduzam de forma que possamos aprender cada vez mais e seguir o nosso destino, que é sempre evoluir, evoluir e evoluir. Nós vamos falar hoje de medicina e espiritualidade. Nós vamos falar de medicina e espiritualidade especificamente porque esse foi um convite que me foi feito pela Associação Médica de Araruama, através da sua presidente, doutora Flávia Godinho, que falou: Gil, você podia ir lá falar para a gente que é médico, que não entende muito desse negócio de espiritualidade, de espírito, falar qual é a posição dos médicos espíritas, como é que isso funciona, enfim, vai lá, dá uma palhinha para a gente. Eu falei: tá, Flávio, eu vou, não tem problema nenhum. E quando eu preparei o estudo especificamente para mostrar para médico, eu pude perceber que esse estudo não servia só para médicos ou para profissionais da área de saúde. Esse estudo servia para cada um de nós, inclusive para quem não é da área de saúde. E percebi mais ainda que também cabe a gente que não é da área de saúde, que não é médico, estimular as pessoas que são do ambiente da área de saúde a prestarem mais atenção nesse outro lado espiritual, né? E que cada um de nós tem, e o sentido do estudo é exatamente esse, é mostrar que algumas coisas têm conexão e como essas coisas que normalmente não são tangíveis, são intangíveis, têm uma influência muito grande nas nossas vidas diariamente, principalmente quando se coloca a questão da saúde, quando se coloca o relacionamento médico-paciente, quando se coloca a evolução das doenças e, principalmente ainda, quando os médicos se colocam de maneira a compreender esse lado espiritual das pessoas. Então, eu vou fazer algumas considerações só para a gente entrar num caminho, e que é o caminho da espiritualidade, e para que todos entendam o que está em jogo no relacionamento médico-paciente, e para ver como esse relacionamento, se for encarado de uma forma bem objetiva, e muitas vezes talvez até prática, como tanto médicos quanto pacientes podem nutrir assim, um grande benefício desse relacionamento. Então, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro,
tentando fazer com que todo mundo pense o que é a mente, né? Falar da mente nos dias atuais é sempre muito curioso, porque a mente ela foi deixada de lado depois que a ciência teve esse desenvolvimento cartesiano e mecânico, né? E aí ela, na verdade, a ciência se transformou essencialmente em materialista. E quando ela se transforma em algo essencialmente materialista, questões como mente, consciência, espírito são deixadas de lado. Parece incrível que nós estando em pleno século XXI, não exista um conceito claro para o que é mente, para o que é consciência, para o que é espírito, para o que é vida, em que pese todos nós falarmos disso o tempo inteiro. Então, alguns cientistas, agora que a gente chama de cientistas duais, que acreditam em que as relações todas no universo são tão inteligentes que só alguma coisa pode controlar isso tudo. Esses cientistas, como Fritjof Capra, Berg, fugiu o nome dela, depois eu lembro. E aí, esses cientistas eles se reuniram e fizeram um grupo que é chamado de Grupo do Design Inteligente. Eu sempre falo também que não importa o nome. Design inteligente para algo que construiu essa coisa tão perfeita, pode ser Deus, pode ser qualquer outra coisa. O que importa é que a gente vai chegando em um determinado contexto em que a gente percebe que nós não temos capacidade de darmos uma explicação clara e definitiva para tudo isso que a gente estuda e percebe. Até porque nós temos uma realidade que é a nossa realidade física, que é aquilo que nossos sentidos percebem, mas nós sabemos que quando nós vamos analisar o extremamente pequeno, o micro, ou quando nós vamos analisar o extremamente grande, o macro, essa realidade não serve mais. Essa realidade ela fica completamente distorcida e a gente passa a não compreender mais, de acordo com o que os nossos sentidos percebem. Só vou citar aqui uma das situações em que é um entrelaçamento quântico, né? Que é quando um átomo ele é entrelaçado com o outro, independente da distância que existe entre eles. Quando eu mexo com um átomo, o outro mexe na mesma hora. Eles, entre aspas, sabem quando um ou outro está mexendo. A questão da não localidade quântica, né? Um átomo ele pode estar localizado em vários locais ao mesmo tempo, dependendo só do observador. Então, quando nós levamos esse pensamento adiante, aí a gente percebe que essa realidade que a gente lida, ela fica desfocada. E talvez seja por isso que seja tão difícil definir exatamente mente. Eu gosto muito de uma definição do Emmanuel, que diz que a vida é o retrato da mente por toda parte, mostrando que não há vida do jeito que a gente conhece sem uma mente por perto. E é por isso que teve um cientista ali nos anos 60, chamado Gregory Bateson, que descreveu uma noção sobre mente, resgatou uma noção sobre mente, lembrando para a gente o seguinte, que independente do organismo vivo, independente dele ter cérebro ou não ter cérebro, ele sabe exatamente como se alimentar, como fazer suas excretas, como se reproduzir e como se defender. Ou seja, ele tem uma mente por trás disso. Esse conjunto todo
de reações, o Gregório Bateson chamou de mente. Essa seria a mente. E quando a gente para pensar, por exemplo, numa bactéria, nós percebemos claramente esse conceito, né? Ela não tem cérebro, é microscópica, né? Entretanto, ela se alimenta, ela se reproduz, ela excreta, enfim. Esse é um conceito que a gente tem que estar, assim, claramente, que existe algo inteligente por trás disso tudo. Vamos ver, então, analisar desde quando, assim, do ponto de vista da evolução, a mente atua na matéria. Isso parece uma bobagem, mas como é que uma célula, lá pequenininha, ela começa a responder a estímulo? Né? Porque se a gente parar para analisar, hoje, até hoje, tudo em qualquer ser vivo funciona com estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Há um estímulo para alimentar, uma resposta que é fazer alimentação. Há um estímulo doloroso, há um estímulo não muito agradável, existe a resposta que é fugir desse estímulo. Enfim, tudo é estímulo e resposta. É muito fácil hoje dizer que a primeira célula foi vista, apareceu aqui no planeta Terra há 3 bilhões de anos. Mas a grande questão não é saber quando ela apareceu, é saber como ela pôde responder a estímulos de variadas naturezas, sem que algo extremamente inteligente estivesse por trás dela. E aí, quando a gente começa a ver que há essa reação, a gente se pergunta, na verdade, o que é vida? Né? Que até hoje a medicina não tem uma definição clara para o que é vida. Né? Nós sabemos todos os sinais que existem quando uma pessoa está viva, e nós só dissemos que uma pessoa está morta quando ela não tem nenhum desses sinais de vida. Nós não conseguimos definir muito bem isso. E o Irving Schrödinger, ele chamou a atenção também, um dos maiores físicos quânticos que já existiram, de que o processo da vida ele não obedece a nenhuma das 4 forças fundamentais da natureza. Né? São a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a força eletromagnética e a força gravitacional. Porque no aspecto material, de uma forma geral, quando você divide uma matéria, a energia dessa matéria é dividida sempre, ela vai se quebrando sempre, ela vai se degradando. Vamos imaginar um vidro de perfume que a gente abre e daqui a pouco o perfume se espalha por todo o ambiente. Isso é por quê? Porque as moléculas vão se chocando e vão se degradando pelo ambiente. Com a vida não acontece isso, né? Você tem uma célula que tem um quantum de energia ali, uma quantidade de energia, e essa célula se divide em 2 que têm a mesma quantidade de energia, e se divide em 4 com a mesma quantidade de energia, e por aí vai. Ou seja, esse é um fator que vai de encontro a tudo que a gente conhece em relação ao aspecto físico da matéria, né? E uma outra coisa também curiosa é como é que essa mente vai atuar no cérebro. Como é que a gente vai ter certeza, ou como é que a gente vai perceber essa mente atuando no cérebro? Só levando em considerações outros aspectos, que eu vou trazer também para vocês. Existe uma coisa em medicina chamada placebo. Placebo é uma reação benéfica que as pessoas têm quando elas imaginam que elas estão sofrendo qualquer procedimento que lhes vai fazer bem, mesmo que o procedimento ou a substância utilizada sejam inócuos. Por exemplo,
Existem estudos que mostram que pessoas asmáticas, quando ingerem vapor d'água e se diz para elas que aquilo é alguma coisa tóxica para a área, elas entram em crise na mesma hora. Isso é um efeito extremamente emocional. E o mesmo vapor d'água, se vai lá dentro de um quarto, numa sala, se deixa o mesmo vapor d'água e diz para elas que aquilo é um medicamento que vai tirar a crise e joga o mesmo vapor d'água, as pessoas melhoram. Isso prova o quê? Que a mente atua diretamente na matéria. Existem milhares de casos relatados em medicina a respeito do efeito placebo. Vocês devem ter visto, inclusive agora, com os testes de vacinação aqui no Brasil, da Universidade de Oxford e da vacina chinesa, em que se separam dois grupos de pessoas, né? E um grupo recebe a vacina de verdade e o outro grupo recebe uma substância inócua, imaginando que é vacina. Exatamente para ver até que ponto a vacina atua mesmo ou não. É por isso que existe isso. Inclusive, as pessoas que estão tomando não sabem o que é verdadeiro e o que não é, e nem as pessoas que participam diretamente da pesquisa, injetando as vacinas, também não sabem. Isso é feito com todo medicamento que existe, que é testado em medicina. Então, dessa forma, a gente percebe que existe o efeito placebo. Tem uma coisa curiosa com relação a isso, que foram alguns médicos lá na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não foram bem nessa guerra, eles perderam a guerra e durante um período assim relativamente grande de tempo, os médicos não recebiam as medicações necessárias para fazerem cirurgias nos pacientes que chegavam com ferimentos muito graves, até que um deles resolveu fazer efeito placebo, porque não tinha morfina para fazer nos pacientes. E o que ele fez? Ele pegava uma ampola de soro fisiológico, né? Dizia que era morfina, e injetava na veia dos soldados que estavam com ferimentos graves. E o que acontecia? Mais de 80% deles diziam que houve uma melhora significativa da dor. Isso é para mostrar como a mente pode atuar no cérebro. Só que a gente só vai conseguir entender isso o dia que a gente mudar a forma de estudar. Mudar a forma de estudar a influência da mente no físico, de uma forma geral. E para isso a gente tem que mudar o nosso paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma é uma ferramenta que a gente tem que é para desenvolver perguntas e obter respostas num determinado estudo científico. Tá? Nós vivemos hoje num paradigma materialista. Por quê? Esse paradigma diz o seguinte: eu posso compreender tudo e eu acredito que tudo seja resultado da interação única de matéria. Não existe nada além da matéria. Então, se estudar algum corpo e for quebrando ele, quebrando, até chegar na unidade final dele, eu vou fazer o remonte disso e vou compreender o funcionamento e posso explicar como isso funciona. Só que nós já quebramos até o átomo, né? Nós já estamos com subpartículas do átomo e nós não conseguimos explicar o que acontece nessas situações só com o paradigma materialista. Então, se eu preciso obter essas respostas, eu tenho que mudar meu paradigma. E aí, se eu consigo mudar meu paradigma, imaginando agora, olha, eu sempre acreditei que a matéria fosse resultado de tudo que a gente vê. Mas eu não consigo resposta para isso. Então, eu preciso de um outro paradigma.
E esse outro paradigma pode ser o que é a mente, como a mente interfere no nosso corpo, de que formas eu posso estudar a mente. Se eu imagino que algo realmente não tangível atua no meu corpo, que estruturas eu posso montar para estudar essa outra realidade? Então, quando nós mudarmos os paradigmas, o paradigma materialista, nós acreditamos que a ciência, de uma forma geral, vai dar um salto. Aliás, essa é a função, uma das funções das associações médico-espíritas, né? Que é juntar ciência com espiritualidade. A hora que nós conseguirmos fazer essa fusão, então nós acreditamos que nós daremos um salto assim violento no nosso processo aqui na Terra. Então, nós vamos chamar isso de uma ciência pós-materialista. E vejam bem, isso é tão importante que muitas das coisas que nós acreditávamos hoje estão mudando. A gente traz aqui a questão da neuroplasticidade, por exemplo. Pessoas da minha idade sempre estudaram que o cérebro, uma vez formado, ele não teria mais possibilidade de se modificar, de modificar a estrutura dele. Hoje nós sabemos que as estruturas, as vias de conexão cerebrais, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Então, olhem bem, se eu posso estimular meu cérebro de diversas maneiras e de maneiras diferentes, meu cérebro cria outras vias para levar aquele impulso para as regiões do meu cérebro, inclusive modifica as proteínas que são produzidas. E quem controla isso senão a mente? Então, ao contrário da visão materialista, que acredita que nós que estamos falando aqui, que estamos nos ouvindo, somos resultados de uma secreção do cérebro, nós acreditamos que, na verdade, o cérebro, como disse André Luiz, né, é um meio de expressão da mente, é o órgão de manifestação da mente. É esse o objetivo que tem a exames e é o objetivo que estamos perseguindo, de juntar ciência com religião. Para isso, a gente vai ter que fazer um estudo de uma nova fisiologia, que não vai ser a fisiologia física, né? Nós vamos precisar estudar uma fisiologia transdimensional, de várias dimensões. Quando nós dizemos que o perispírito está em outro plano, então essa é uma outra dimensão. Imaginem quando nós pudermos estudar um outro paradigma, o perispírito, a atuação do perispírito no corpo físico, as manifestações doentias que aparecem no corpo físico, que são derivadas do perispírito. Imaginem quando nós pudermos atuar no perispírito para não deixarmos que essas manifestações se apareçam no nosso corpo físico. E por aí vai. Então, nós vamos precisar dessa fisiologia tridimensional, que é para entender isso. Eu vou trazer para vocês, eu vou pedir para o Diogo mostrar a foto aí que eu trouxe. Eu vou pedir para vocês para trazer o papo agora para a nossa realidade, que é uma pintura, já deve estar aparecendo aí, chamada Ascensão dos Abençoados. É uma pintura de 1490, feita por um pintor chamado Hieronymus Bosch. As pessoas estudando essa pintura, elas começaram a desconfiar que, na verdade, isso era um retrato de uma coisa que nós conhecemos muito bem em medicina hoje, chamada de experiência de quase morte. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso, não é? E essa experiência de quase morte, ela traz uma série de reações ao paciente que aparecem aí nesse quadro.
Lembrando sempre que uma experiência de quadro de morte é um quadro em que o paciente ele tem um colapso circulatório, ele é massageado por vários minutos pelos médicos, ele praticamente é considerado morto, o cérebro está em sofrimento agudo e, por qualquer razão, a pessoa volta. A pessoa é reanimada. Se eu não me engano, Paulo César Frutuoso, quando fez a palestra no lar aí em São Francisco, ele até comentou um caso desse, que um amigo dele confessou a ele que estava massageando, o paciente era um filho do médico, e ele pensou em desistir, estava desistindo, e aí alguma coisa disse para ele, não, continua mais um bocado, esse paciente voltou. Paulo César Frutuoso falou isso, inclusive, levando em consideração o aspecto mediúnico dos médicos, né? Ele tem um livro, aliás, que eu aconselho, chamado Medicina Mediúnica do Futuro. Então, a pessoa, quando entra nesse estado e volta, ela relata algumas coisas interessantes, que são o quê? Um grande sentimento de paz interior. Elas dizem que a vida delas mudou, que elas se sentem em paz, e essa sensação é muito boa. Elas dizem que tem uma sensação de flutuar acima do corpo. Algumas dizem que observam os médicos massageando naquele momento crucial ali. Elas dizem que têm a impressão de estar com um segundo corpo, que é distinto do corpo físico. Olhem bem, esses pacientes que relatam isso, essas experiências, eles não são espíritas. Se eles fossem espíritas, diziam assim, ele está influenciado porque é espírita. E quando eles me dizem que tem a impressão de estar no segundo corpo, eu me lembro logo do perispírito. Eles dizem também que tem a impressão de ter pessoas à volta deles e que eles têm visão de seres espirituais. Seres espirituais, muitas vezes, que eles conhecem, como parentes que já desencarnaram, amigos, como seres que eles não conhecem, mas que eles reconhecem como seres espirituais. Dizem também que tem uma sensação de uma visão de 360 graus, que é aquilo que a gente estuda quando lê mais profundamente sobre o perispírito, essa sensação. Dizem que tem uma sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, né? Dizem que os sentidos todos ficam mais ampliados e dizem que tem a sensação de viajar através de um túnel. Se vocês observarem muito bem essa foto aí, vocês vão ver que várias dessas características estão aí. E relembro, essa foto, essa pintura é de 1490. Provavelmente é o retrato de uma experiência de quase morte, que é o que nos indica que, muito provavelmente, a mente sobrevive ao corpo. Eu estou falando muito provavelmente em termos científicos. Eu, como espírita, não tenho a mínima dúvida disso. Mas, como aspecto estritamente científico, não se pode negar. Então, é por isso que estudar esse tipo de coisa é muito importante. Uma outra coisa também que traz isso à baila, que a mente sobrevive através do corpo, se você quiser tirar, pode tirar, tá, Diogo, a foto aí. Um estudo feito por um cientista americano chamado Ian Stevenson. Ele ficou curioso e estudou 3.000 casos durante a vida dele toda, de crianças até 7 anos no máximo, que começavam a dizer que não eram aquelas pessoas, que elas eram outras pessoas e que tinham outros nomes e que viveram em outros países. E o Ian Stevenson, então, foi estudar isso. Uma equipe enorme para avaliar
historicamente, essas crianças. Existe uma curiosidade, é que essas crianças começam a falar e depois dos 7 anos elas esquecem disso. E o que ele fez? Ele foi atrás de cada coisa que essa criança dizia. Ele ia atrás do país, ele ia atrás da família, ele ia atrás do nome, enfim. Então, curiosamente, ele achou vários casos que ele disse que eram sugestivos de reencarnação e alguns que ele batizou do tipo reencarnação. Um deles é até muito curioso, em que a criança dizia que tinha morado em outro país, tinha outro nome, eles conseguiram achar o nome, o país, e a criança dizia que tinha morrido com um tiro na cabeça. E eles, quando raspam a cabeça da criança, tinha uma marca lá no exato lugar em que a criança dizia ter recebido um tiro. Curiosamente, muitas dessas crianças tinham marca de nascença, relacionadas à morte delas. Então, com isso vem se demonstrar o quê? Que a mente, de fato, ela sobrevive após o corpo físico. Tá? Essa é muito curioso. Então, para mim, é o que eu digo. Para mim, não precisa ter 3.000 casos, 200. Para mim, se tiver um caso só, já está comprovado que há uma sobrevivência da mente. Então, vamos entrar agora mais na parte médica para a gente também cobrar dos nossos médicos, estimular nossos médicos e nossos profissionais de saúde a prestarem atenção nisso. Primeiro é saber o que é espiritualidade, né? Quando a gente fala espiritualidade, então a espiritualidade, vamos dizer que é uma propensão humana a buscar assim, um sentido para a vida, um significado para a vida que seja algo não tangível, né? Que tenha conexão com alguma coisa que seja maior do que si próprio, que é o que a gente faz, né? Quando a gente entra numa igreja para rezar, quando a gente vai para um centro espírita, quando a gente faz qualquer outro exercício que busque elevar a nossa espiritualidade. Lembrando sempre que espiritualidade não é religião. A religião é uma das formas de se elevar espiritualmente. Mas existem outras formas também de nós cultivarmos uma espiritualidade melhor. Por exemplo, um bom livro, uma boa música, uma conversa saudável, todos esses são meios de nós aumentarmos, né? Estimularmos esse lado espiritual pouco palpável da gente. Que o dia que nós tivermos aquele paradigma pós-materialista que eu estava falando, nós vamos conseguir estudar isso muito mais profundamente, né? E isso é muito importante, por quê? Porque como o tema é medicina e espiritualidade, nós vamos ver a atuação disso exatamente nas nossas vidas e na relação médico-paciente, na relação paciente-hospital, e de que forma isso se aplica, e como nós podemos melhorar ao cultivarmos isso. Então, vamos pegar a manifestação da Organização Mundial de Saúde a respeito do que é saúde, uma definição assim bem, que a maioria de vocês conhece, bem clara, que diz que a saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Evidentemente que isso é tão claro que eu posso estar muito bem física, mental e socialmente, mas eu posso estar com medo terrível porque a violência está muito alta. Então, eu posso ter um medo de ser assaltado. Então, eu não estou. Eu estou com uma ausência de enfermidade, né? Eu estou com uma ausência de doença clara, mas eu não estou saudável.
tá certo? E hoje em dia a gente pode até incluir aí que a gente pode ter ainda um bem-estar ecológico e um bem-estar espiritual, né? Porque nós estamos vendo que, da forma que estão tratando a nossa ecologia, o mundo realmente vai chegar a um ponto catastrófico. Durante a quarentena no mundo todo, nós vimos como a poluição do ar diminuiu, a Baía de Guanabara aqui, que está bem pertinho da gente, a água ficou super limpa, filmaram tartarugas em água limpíssima na Baía de Guanabara, enfim. Então, quando nós temos um bem-estar ecológico, isso vai fazendo bem para o nosso corpo. Imagina o bem-estar espiritual. Isso chama muita atenção, por quê? Porque nós temos que compreendermos que nós não somos só físicos. Nós temos que nos olharmos como seres integrais, né? Espírito, mente, corpo. E é por aí que a gente tem que ir. Eu vou trazer alguns dados para vocês, que são dados científicos, pesquisados pelo Dr. Harold Koenig. Ele é um psiquiatra lá do diretor do Centro de Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E ele, inclusive, escreveu um livro chamado Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, Por quê, como, quando e o quê. Porque ele fez uma série de pesquisas e uma série de levantamentos para demonstrar qual era a relação médico-paciente, como isso interferia na evolução clínica dos pacientes, tá? E ele já começa descobrindo uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, nós já estamos começando a ter muito isso, existem cadeiras, né, de religião e espiritualidade dentro das faculdades de medicina. E a maioria das universidades americanas já tem isso. Aqui no Brasil, nós também já temos várias universidades cuidando desse assunto e dando aula para os alunos a respeito disso. Mas ele diz que, apesar de 2/3, né, das escolas de medicina mostrarem, incentivarem e darem aula de religião, de espiritualidade, a maioria absoluta dos médicos, para falar a verdade, quase todos os médicos não dão atenção a esse aspecto, né? E ele se pergunta por que não incluir, ou por que incluir a espiritualidade disso, né? Porque muitos pacientes são religiosos, e muitos de nós da área de saúde não queremos prestar atenção nisso, né? E ele lembra que crença religiosa pode influenciar em decisão médica. Já já nós vamos falar disso, mas todos nós já ouvimos falar de religiões que não aceitam transfusão de sangue, o que prova que uma crença religiosa pode interferir em decisão médica, né? E uma outra coisa é que crenças religiosas e desenvolvimento de espiritualidade, elas estão relacionadas sempre a uma melhor saúde e a uma melhor qualidade de vida. Curiosamente. Então, como o americano gosta muito de pesquisa e as pesquisas de lá são muito sérias, o que ele descobriu? Pasmem, eu também pasmei, 96% dos americanos acreditam em Deus. Eu, sinceramente, tinha uma visão completamente diferente disso. Eu sempre achei americano muito materialista, uma visão errônea, claro. Mas vejam bem, 96% dos americanos acreditam em Deus. Ele descobriu que mais de 90% rezam, que 70% são membros de alguma igreja ou de alguma instituição religiosa, e que mais de 40% frequenta igreja ou templo, ou seja lá o que for, frequentou quando ele fez a pesquisa nos últimos 7 dias. Então, o que ele diz? Quando a gente descobre isso, a gente vê que ser espiritual
é uma parte inerente de muita gente. Então, essa porção espiritual não pode ser esquecida jamais. E quando a gente esquece isso, quando a gente negligencia isso, a gente não pode cuidar bem do paciente. Porque se eu não me preparo para fazer uma abordagem espiritual dele, eu não consigo perceber a dimensão disso para ele. E aí é onde eu estava falando com vocês que eu acho necessário que cada um de nós mostre ao médico que tem essa porção, né? Ninguém vai obrigar o médico a entender de religião alguma. Ninguém vai obrigar o médico a fazer o que ele não quer fazer. Mas cada um de nós pode chegar para o médico e dizer, olha, eu preciso de um apoio espiritual. Eu preciso que alguém da minha religião venha aqui para me dar um apoio. É disso que eu preciso, que é para alertar o médico. E para o médico autorizar que ele seja apoiado espiritualmente. Eu posso garantir para vocês que alguns desses médicos vão começar a se interessar por isso. E aí entra a nossa responsabilidade. Olha, se eu percebo que eu preciso para eu ter um paciente saudável, eu tenho que ter um bem-estar psicológico, eu tenho que ter um ambiente social muito bom para o paciente, então eu tenho que perceber que eu tenho que dar para ele um conforto espiritual ou proporcionar para ele esse conforto espiritual. Porque eu tenho que tratar esse paciente de forma integral, como ele é, né? Então, cada vez mais a gente está percebendo, né, que os fatores biológicos, esse fator material, ele é muito influenciado mesmo, por fatores psicológicos e por fatores espirituais, que podem tornar esses pacientes mais suscetíveis à doença se não são bem controlados e se não são estimulados. E, pelo contrário, podem tornar esses pacientes menos suscetíveis a doenças se eles são bem estimulados. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma série de benefícios que esse apoio espiritual, esse desenvolvimento espiritual pode dar aos pacientes. Lembrando sempre que esse desenvolvimento da espiritualidade, esse apoio religioso, ou seja lá o que for que beneficie a espiritualidade do paciente, eles reduzem o estresse emocional das pessoas. Por quê? Porque eles dão para a pessoa um significado, não só para a vida, como para o sofrimento da pessoa. Eu cito aqui um exemplo para vocês que é bem na nossa área, da nossa doutrina, né? Nós, quando perdemos alguém da nossa família desencarna, nós temos um significado para isso. Nós sentimos saudade, nós sentimos falta, mas nós temos plena convicção de que aquela pessoa foi para um outro plano. Então, isso tem um significado forte, isso dá um alento para a gente, isso diminui o nosso estresse. Da mesma maneira, quando a gente fica doente, agora eu estou falando especificamente de nós espíritas que estudamos muito. Ora, se eu fico doente, eu tenho um significado para isso. Eu consigo entender que a doença não é um evento violento, rápido. Eu consigo entender que a doença é um processo. Eu consigo entender que esse processo, na maioria absoluta das vezes, tem uma contribuição grande da minha mente. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita nós estudamos isso. Então, isso dá um significado, né, para o nosso sofrimento. Então, esse desenvolvimento do lado espiritual, ele passa a ser fundamental para a gente, tá? Já falei com vocês que as crenças religiosas podem interferir na conduta do médico. Então, pode interferir na dieta, o paciente se negar a comer algumas
alguns tipos de alimento, pode interferir na doação de sangue, pode interferir na vacinação. Nós hoje estamos tendo aí uma quantidade enorme de pessoas com sarampo e com diversas outras doenças, porque muitos pais resolveram, por ouvirem fake news, que vacinas poderiam fazer mal. E pararam de vacinar as crianças. Então, vocês vão percebendo o seguinte, como isso pode ter um impacto na nossa vida diária, né? Recebimento de cuidado pré-natal, tem gente que despreza cuidado pré-natal, né? Tem gente que não toma antibiótico, não quer tomar, se recusa e por aí vai. Então, quando a gente pensa em crença religiosa, a gente vê, inclusive, que a gente muda o estilo de vida da gente, quando a gente é ligado a alguma crença ou algum padrão que procure elevar a nossa espiritualidade. Então, eu devo dizer para vocês o seguinte, e isso daí agora já está entrando na parte... Eu estou olhando a hora para não me perder muito, porque senão posso estourar o tempo. Passar para a parte assim, direta do papo que a gente está tendo. Vocês estão vendo que eu comecei a conversar lá do abstrato, né, da mente, da experiência de quase morte, de crianças com quadro de reencarnação, fui me embrenhando aí pelo que é a espiritualidade na vida da gente, aí quando a gente entra na parte médica em si, a gente percebe o seguinte, paciente que está hospitalizado, que professa alguma religião ou alguma atividade relacionada à espiritualidade, são menos propensos a desenvolver depressão. E quando desenvolvem depressão, eles ficam muito rápidos, muito mais rapidamente. Ficam melhores, ficam bons muito mais rapidamente. Então, esse é um dado muito interessante. Vocês percebam já, então, uma influência direta para a espiritualidade, da espiritualidade. Pessoas que tomam conta de pacientes com doença de Alzheimer ou com câncer. Eles têm uma visão completamente diferente da atuação deles do que aquelas pessoas que não desenvolvem espiritualidade ou não têm vínculo religioso nenhum. Por quê? Porque eles têm uma outra visão da vida. Eles têm um sentido de vida. Pessoas que têm esse vínculo espiritual com alguma coisa têm 84% de baixa nas taxas de suicídio. Olha o volume de suicídio que não ocorre em função disso. Pessoas que são ligadas a esse desenvolvimento espiritual, eles se dedicam, têm uma incidência muito menor do que ao uso de álcool e drogas. E a relação é inversa. Pessoas que não desenvolvem isso usam muito mais álcool e drogas. Estão percebendo? Então, nós precisamos deixar isso claro para os médicos. Nós precisamos, por exemplo, perceber, e isso é um dado científico, que pessoas que cultivam esse lado, elas têm bem-estar e emoção positiva muito grande. E bem-estar e emoção positiva muito grande leva a bem-estar físico. Ora, então eu preciso, como médico, estimular esse lado no meu paciente. Eu, como médico, sabendo disso, eu preciso orientar meu paciente de que ele tem que desenvolver um sentido espiritual para a vida dele, né? Essas pessoas elas têm mais satisfação de vida,
elas vivem de uma forma muito melhor, elas encaram as adversidades de uma forma completamente diferente. Essas pessoas, por exemplo, elas têm um maior apoio social. Reparem bem, nós que vivemos num grupo que convive, quando cada um de nós adoece, nós temos um apoio fraterno enorme dos nossos irmãos. Isso não só na parte específica da nossa doutrina, como em qualquer ambiente religioso. Esse apoio social, em função dessas ideias de navegar no mesmo barco, esse apoio traz um bem-estar incrível e faz com que essas pessoas melhorem de forma muito mais rápida. Então, esse é o aspecto em que medicina e espiritualidade estão juntos. Evidências já claras assim, de uma ciência nova chamada psiconeuroimunologia, demonstrando o seguinte, que o sistema cardiovascular e o sistema imunológico, eles são muito melhores, são muito mais robustos nas pessoas que cultivam espiritualidade. E que essas pessoas também têm pouca depressão porque elas não se isolam, elas convivem. E isso é um estímulo a não desenvolver depressão, né? E por causa disso, elas se recuperam muito mais rápido. O contrário é inverso. Se você não tem um ambiente desse, você tem um retardo na tua melhora física e você tem uma tendência a desenvolver depressão. Existem diversos estudos com relação à psiconeuroimunologia, demonstrando, por exemplo, um deles demonstrou o seguinte: foram estudados 112 pacientes com câncer de mama e aquelas mulheres que demonstravam uma expressão religiosa ou espiritual qualquer, elas tinham um número muito maior de células de defesa do corpo, que são células que combatem o câncer, as células malignas. Então, o que eu quero dizer? É que quando nós mudamos o nosso ambiente mental, isso vai se refletir diretamente no corpo. Dr. José Henrique Amorim estava dizendo aí no domingo isso, conversando com as células do nosso corpo, né? Mostrando que o sistema imunológico não é aquela coisa carrasca, do jeito que a gente sempre imaginou. Eu sou assim, eu não posso me modificar. Minhas células são assim, não podem se modificar. Pelo contrário, é nossa mente quem controla o nosso corpo. Eu devo dizer para vocês que eu estou preparando um estudo só disso, né? Relacionando o placebo, que foi aquilo que eu falei para vocês, e o que é o placebo em relação à mente. E o que a mente pode fazer com o nosso corpo, tudo com demonstração científica. Tá? Lá na frente, daqui a uns 2 meses, a gente conversa sobre isso. Nós também sabemos que as pessoas que têm esse cultivo de espiritualidade têm uma incidência muito menor de hipertensão arterial, principalmente hipertensão arterial diastólica, que é a mais perigosa para que a gente tenha infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Ou seja, se eu tenho esse cultivo, eu tenho menos hipertensão arterial, então eu vou ter menos AVC, eu vou ter menos infarto. E, gente, isso é provado cientificamente. Então, quando cada um de nós está fazendo o que está fazendo hoje, nós estamos, na verdade, tendo uma atitude preventiva com relação à saúde física, tá? Nós sabemos que pacientes que têm esse cultivo,
eles têm um número de dias muito menor em internações hospitalares. Percebam bem, eu tenho um paciente que tem um vínculo religioso, ou que cultiva espiritualidade, ele vai ficar menos dias internado do que um paciente que não cultiva isso. Na verdade, tem número para isso. 56% a menos de dias internados do que os que não têm. Então, isso é um reflexo claro do que a nossa mente pode trazer para o nosso corpo. E como medicina se relaciona com espiritualidade. Lembrando sempre, gente, que se nós formos analisar friamente o que a gente faz dentro de um centro espírita, especificamente que é a nossa praia, nós fazemos medicina espiritual. Na verdade, quando nós tratamos o indivíduo de forma integral, abordando os diversos aspectos desse indivíduo, nós estamos fazendo a medicina que vai ser a medicina do futuro. A medicina em que vai mostrar para a gente como atuar para que a nossa mente nos dê as soluções para o nosso corpo. Porque todas as soluções estão na nossa mente. E digo para vocês que o DNA, todo mundo sabe o que é DNA, ácido desoxirribonucleico, que é o nosso código genético, que os cientistas, logo depois que analisaram o genoma humano, ficaram decepcionados, porque acharam que ia ser uma infinidade de milhares e milhares e milhares de gente, e acharam em torno de 27 mil só. E aí disseram, poxa, mas para que o genoma precisa ter isso tudo, né, se só usa 27 mil? E começaram a dizer que o resto era genoma lixo. Isso durante um bom período ficou aí. O genoma lixo, o resto não serve. Na verdade, o nosso genoma ele é um código que está ali. Então, tem um monte de genes ali que não estão ativados. E nós podemos reativar esses genes. Então, imaginem bem que nosso corpo, se nós pegássemos um DNA no nosso núcleo da nossa célula e esticássemos esse DNA, ele mediria 1,80 m. Perceba bem, isso é microscópico, tá? Eu estou tirando o DNA da minha célula e estou esticando ele. Ele teria 1,80 m. Se eu tirasse todo o DNA de todas as células do meu corpo, que são trilhões, e esticasse esse DNA, eu poderia ir até o Sol e voltar 150 vezes. Vocês acreditam mesmo que isso está aqui no nosso corpo parado, que isso é lixo? Nós temos todos os códigos aqui para que nós possamos resolver as nossas questões. Nós ainda não sabemos fazer isso. E quando nós nos utilizamos de algum fator externo para desencadear isso na nossa mente, é exatamente porque nós não sabemos fazer isso ainda. Quando eu imagino que estou tomando um comprimido que vai curar minha dor de cabeça, e esse comprimido é só um torrãozinho de açúcar, que é o melhor da dor de cabeça, na verdade eu estou me utilizando de um fator externo a mim para me beneficiar isso mentalmente, usando minha mente. Quando eu não precisar mais desse fator externo, quando eu só me utilizar do fator interno, que sou eu mesmo, que é a minha mente, estarão resolvidos todos os problemas. Finalmente, né, acho que já está na hora de acabar, nós vamos lembrar, então, de todos os benefícios potenciais que essas questões espirituais poderiam trazer para um relacionamento médico-paciente, médico-enfermeiro. Imaginem nós podermos abordar claramente nossos processos mentais e espirituais com nossos médicos.
ou se nós pudéssemos falar abertamente com eles, que nós gostaríamos de ter um acompanhamento espiritual também. Muito provavelmente esses médicos começariam a se interessar muito mais por esses aspectos e começariam até a desenvolver mais grupos de estudos. É para isso que existem as associações médicos espíritas, exatamente para criar um entorno ao redor disso, de forma que todos possam ser beneficiados, médicos e pacientes. Eu poderia falar aqui muito mais, mas eu já estou preocupado com o horário, não quero me alongar muito. Numa outra ocasião a gente pode falar muito mais disso. Eu espero que a abordagem tenha sido o mais clara possível e pouco difícil, que eu não tenho usado muitos termos médicos, e já me coloco aqui à disposição para alguma questão que qualquer um de vocês queira fazer. Muito obrigado pela companhia. Um abraço a todos. Doutor Gilson, muito obrigada. O senhor, sempre quando vem, deixa a gente já com aquele gosto de querer mais, de saber mais e de ter novamente aqui a sua presença. Enquanto a equipe aqui fica passando para mim as perguntas, e quem ainda não fez, dá tempo de fazer aquela perguntinha lá no chat, eu vou te fazer uma pergunta. Aonde está a alma da medicina? A alma da medicina está no ser humano. A alma da medicina está dentro de cada um de nós. E a alma da medicina, ela vai se manifestar em todos nós, quando todos nós médicos compreendermos a integridade do ser humano. Só que a doutora Marlene Nobre, ela dizia sempre que os médicos serão os indivíduos que vão ser menos suscetíveis a isso, a compreensão disso. Exatamente porque houve um cultivo muito grande da materialidade no nosso meio e nós somos frutos disso. Mas a alma da medicina está no amor, está naquilo que Jesus pregava. Jesus é o grande médico. E o que o Jesus fazia era o quê? Era simplesmente a manifestação máxima do amor. Então, essa é a alma da medicina. Muito bom. Vamos agora à pergunta. Patrícia pergunta, Patrícia Tavares. Doutor, o senhor consegue falar de Deus, de religião com seus pacientes? Sempre que meus pacientes permitem, eu consigo. Algumas vezes, meus pacientes nem sabem, mas eu estou dirigindo bons fluidos para eles. Nós também, como médicos, não podemos forçar nossos pacientes a conversarem sobre o que eles não querem. O que eles não querem. Eu atendo pacientes que se dizem ateus, eu atendo pacientes de outras religiões e eu percebo hoje em dia que, inclusive, pacientes de outras religiões, quando sabem da minha atuação, eles fazem questão de conversar comigo a respeito disso, se interessando em saber o que é espiritismo mais profundamente, que tipo de coisa a medicina estuda com relação a isso, onde eles podem obter mais informações. Então, eu consigo, sim, falar com eles, desde que eles queiram. E quando eles querem, a conversa é longa. Não é muito difícil falar com eles, não. A Ângela faz a seguinte pergunta. Um médico ou um profissional da saúde espiritualizado que consiga ver as pessoas, consegue ver as pessoas como além dos seus sintomas, que possa ver ali uma pessoa, um ser que traz um sofrimento
que se manifesta através de uma doença, de um sintoma. Pode oferecer um cuidado mais integral a essa pessoa e, quem sabe, até mudar o seu prognóstico? Não vamos esquecer que nós vivemos num país, num mundo de provas e expiações, né? A maioria absoluta das doenças é resultado mesmo de distúrbios espirituais, mentais, e Paulo César Frutuoso fala muito disso, né? A medicina no futuro, com a mediunidade médica, ela vai permitir com que os médicos percebam cada vez mais isso. Mas existe o lado ético. Eu, se percebo algo, se tivesse a capacidade de perceber essa coisa além da matéria, eu não posso, num atendimento médico, fazer alarde disso, ou sugerir a paciente qualquer coisa. Eu posso, se ele me der abertura para fazer algum comentário, eu posso aí abordar com ele da forma que ele entenda. Perceba bem, eu não posso chegar para uma pessoa que tem um determinado tipo de religião e querer impor a minha visão para ele. Eu tenho que tentar abordá-lo com a visão dele para chamar atenção para esse lado espiritual. Não é toda pessoa que entende isso, que a doença é um processo. As pessoas, a maioria delas, entendem que a doença é um fenômeno imediato. E, na verdade, como não é assim, a gente não pode simplesmente chegar e tentar impor. Até porque nós não podemos esquecer disso. Quando uma pessoa chega ao médico, ela chega porque ela está precisando do médico. Então, o médico tem que tomar muito cuidado para não estar ali impondo decisões dele ao paciente. Eu estou falando sobre o aspecto mental e espiritual. Tá? Então, se houver possibilidade, a gente pode sugerir sim para o paciente. Se não houver, não vamos sugerir. Mas sempre sabendo que nós também nascemos com o processo reencarnatório que foi feito, né? E que a gente sabia um pouco disso antes de reencarnar. A gente, inclusive, participou de muitas das decisões que nós estamos passando hoje. E lembro sempre que isso acontece sempre na vida da gente, né? Nós somos hoje decisões que o resultado de decisões que a gente tomou lá atrás, e vamos ser amanhã resultado das decisões que nós estamos tomando hoje. É tudo com a gente, tá? O Flávio Silva pergunta: a mente é permanente. Como os pais devem agir em relação às crianças que trazem a vida passada à tona, para não impactar na vida desses espíritos, trazendo novos traumas? Eu acredito que os pais devem estimular, principalmente naquela primeira infância, né? Devem estimular o cultivo de boas maneiras, de boas condutas, porque isso vai se fixar na cabeça das crianças no futuro. Então, ter a visão de dar aquela boa educação, a melhor educação possível. Lembrando sempre que as crianças são espíritos que já têm uma vivência prévia. E que esses espíritos vão aflorar claramente quando a pineal deixá-la na adolescência, que é quando é uma outra conversa que a gente precisa ter também para perceber a importância da pineal nisso, né? Então, quando a pineal libera isso, a pessoa tem contato com ela mesma, né? Com o campo mental dela mesma.
E aí ela vai trazer à tona muitas das, das percepções do passado dela. Então, eu acredito que é assim, nós gostamos muito de falar. Aliás, uma vez eu vi um palestrante espírita falando um negócio que eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. Eu era muito novo em espiritismo, e ele falou que ele estava ali falando para a gente, porque ele era a pessoa que mais precisava ouvir, que o palestrante espírita é o que mais fala, porque é o que mais precisa ouvir. E eu lembro sempre, estou falando isso, por quê? Porque muitas das vezes nós falamos e falamos com nossos filhos. E nós esquecemos que nós precisamos ser exemplo. Nós sermos exemplo é muito melhor do que estar falando. Né? Não adianta você falar um milhão de coisas para o seu filho e agir de uma maneira completamente diferente. E isso não é só com o filho, né? Eu acho que isso é a nossa conduta do dia a dia. Nós precisamos ser integralmente. Que as pessoas percebem o que a gente é, percebem muito mais o que a gente é do que o que a gente diz. Porque quando a gente diz e age de outra maneira, isso fica muito claro. Quiçá para as crianças, que, ao contrário do que a maioria imagina, estão sempre atentas a tudo. Vamos lá. Patrícia faz mais uma pergunta. Como podemos fazer com a conversa entre mente e corpo possa ser mais harmoniosa? Está ouvindo? Agora estou. Ah, Patrícia, você vai ter que esperar minha próxima palestra. Eu estou montando uma palestra exatamente dessa pergunta que você está me fazendo. Partindo do princípio do placebo, que é o meio externo e que estimula a nossa mente a atuar no nosso corpo físico, que mecanismos nossa mente pode ter para fazer isso? Como nós podemos estimular a nossa mente a atuar no nosso corpo físico sem dependermos de nada externo? Como nossa mente estimula o nosso sistema imunológico a produzir proteínas que fazem bem e a deixar de produzir proteínas que fazem mal para o nosso corpo físico. Então, eu vou te pedir um pouquinho de paciência, mais uns 2 meses aí, e aí você vai saber muito sobre isso, que é muito interessante. Que, aliás, está muito ligado à palestra que o Zé Henrique Rubin fez no domingo, que é exatamente de conversar com as nossas células do corpo. Só que a minha abordagem vai ser como conversar com essas células. Ok, tá bom, eu sei que eu, conversando com as células do meu corpo, que eu tendo atitudes boas, que eu tendo um posicionamento, um cultivo de uma vida melhor, que vou fazer bem para o meu corpo, está ótimo. Mas será que existe alguma maneira mais eficaz de eu fazer isso? Será que eu posso ter uma maneira, vamos dizer, entre aspas, mais prática de fazer isso? Eu vou abordar exatamente isso, tá bom? Então, já vamos ficar aí aguardando ansiosos por essa palestra. Já coloque na agenda a sua apresentação também aqui no Lar Francisco de Assis, por favor. Você não pode colocar o doce na nossa boca e depois tirar, não é? Vamos então para mais uma aqui. A Magda pergunta sobre os neurônios. Uma vez sofrendo danos, não podemos nunca mais ser recuperados. Existe algum estudo na área espiritual que modifica essa afirmação? Não estamos te ouvindo, doutor Gilson. Desbloqueie, por favor.
Agora foi culpa minha. Na área espiritual, nós sabemos que nós temos um perispírito e que o nosso corpo físico é o retrato do nosso perispírito. Se algum dia nós conseguirmos entendermos muito bem do perispírito, que é aquela fisiologia tridimensional que eu falei, então nós vamos conseguir mudar isso de uma maneira assim muito mais fácil do que a gente imagina. Só que a gente não precisa levar para o lado espiritual agora. A própria ciência já está demonstrando isso através daquilo que eu falei, que é a neuroplasticidade. Hoje nós sabemos que muitos dos circuitos cerebrais que são lesados em AVCs, por exemplo, eles são reconectados e refeitos, e a pessoa pode ter o mesmo desempenho que tinha antes. Estou falando intelectualmente, tá? Por quê? Porque esses circuitos o cérebro consegue refazer todos. Então, nem é só levando para o lado espiritual, o lado científico já demonstra isso claramente. Ora, se cientificamente, se abordando isso pelo lado material, eu já consigo perceber, perceber essa mudança, perdão, imagina quando eu puder manipular alguma coisa que é muito plástica. Então eu vou poder, essa coisa plástica é o perispírito. Então eu vou poder fazer coisas que nem eu imagino hoje, mas com o conhecimento que a gente vai obter lá no futuro, a gente vai ter assim uma coisa que é até difícil imaginar no desempenho futuro, tá? Agora a última pergunta, Gilson. A Débora pergunta: o senhor já acompanhou algum caso em que o paciente se submeteu à medicina espiritual além da medicina terrena? Observou algum desdobramento do tratamento espiritual nesse tratamento? Já acompanhei sim, já observei, já fiz exames em que pessoas tiveram uma modificação física após essa terapêutica espiritual, mas se você quer saber detalhes assim desse aspecto, desse campo especificamente, compre todos os livros do Paulo César Frutuoso. E digo isso por quê? Porque ele atua diretamente com isso e com materialização de espírito. Então, ele trouxe a experiência dele todinha para todos os livros dele. Eu aconselho começar com a Face Oculta da Medicina mesmo, que é um livro fabuloso, e depois você vai se aprofundando nos outros livros, mas começa com a Face Oculta, que, aliás, brevemente vai ter um documentário sobre esse livro, está para ser lançado, e você vai perceber a quantidade de fenômenos que ocorrem e que modificam o nosso corpo físico. Leia os livros dele, vai ser muito melhor do que se eu te falar. Sabe por quê? Porque eu estou falando, mas o Paulo César ele tem as provas documentais disso. Porque aí não dá para discutir, né? Quando você tem prova na mão, você não precisa de discussão, tá? Doutor Gilson, muito obrigada. Gratidão mais uma vez pela sua participação. Vamos aguardar ansiosos agora esse tema que está aí saindo do forno, para que o senhor possa voltar aqui e conversar conosco mais uma vez e nos trazer essas informações e ir descortinando aos poucos aí o nosso conhecimento. Tá ok? Agora suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu que agradeço mais uma vez a vocês o convite. Eu gosto muito dessa casa. Às vezes que eu fui aí, eu me senti em casa. Sempre saí daí muito feliz. E tem uma coisa, como a gente ainda tem esse aspecto material, porque a gente ainda vive
no mundo material também, que eu peço é para depois da pandemia que a gente possa se ver de perto e poder sentir o calor um do outro, porque isso realmente ainda faz muita falta. Agradeço muito a vocês, a companhia, e sempre que precisarem, eu estou à disposição e já fico aqui comprometido com vocês para esse próximo tema, sim, saindo do forno. Muito obrigado, uma boa noite e um abraço a todos. Muito obrigada. Está combinado, então, quando esse tema sair aí do forno, estiver prontinho, já teremos a data disponível para o senhor voltar aqui. Gratidão. E eu aproveito para mandar um abraço para o Grupo Espírita Renascer de Araruama, que está aí no chat, tem gente falando com a gente, e para o Grupo Espírita também Boa Nova de Araruama, que está aí nos assistindo. Gratidão pela companhia de vocês. Mas não venham assistir a Corrente do Bem só quando o doutor Gil estiver aqui, não, hein? Venha. Nós estamos aqui quarta, sexta e domingo. Venha fazer parte com a gente aí dessa corrente. Venha ser elo. Venha multiplicar esse elo aí de vibração aqui com a gente. Gratidão a todos pela participação. Gratidão mais uma vez, doutor Gilson. Então, gente, vamos agora para a nossa prece final, mas antes eu quero lembrar vocês do nosso lanche fraterno que iremos fazer na rua, distribuir na rua, no dia do aniversário do Lar Francisco. Lembrando que a sua doação será de R$ 15. Com R$ 15 você vai presentear o Lar Francisco de Assis. Vamos fazer assim. Poxa, eu estou me sentindo tão bem na Corrente do Bem, eu gosto tanto dessa casa. O que eu vou fazer? Eu vou retribuir o que eu tenho recebido do lar. E a forma de eu retribuir hoje, de ajudar, é poder doar R$ 15 para que o Lar Francisco de Assis possa, no dia 29, dia que completa 9 anos de trabalho, poder levar, ofertar esse lanche aos nossos irmãos menos favorecidos. Com certeza, vai ter ali naquela doação, no preparo daquele lanche, um pouquinho de cada um. Mas não é só você chegar e falar assim, vou doar agora. Não, faça diferente. Quando você doar, doa naquela intenção e coloque também a sua energia. Fala assim, que o pouco que eu esteja doando possa multiplicar, que esse trabalho de levar essa assistência possa crescer cada vez mais e que você possa ter condição de ser sempre uma boa ferramenta para poder ajudar. Quem mais doa, mais recebe. E quando a gente se coloca à disposição para ajudar, todo o universo conspira a favor para a gente receber. Nós não vamos fazer um negócio, mas nós vamos apenas retribuir muito que estamos recebendo. Mesmo nessa quarentena, nessa pandemia, nós podemos agora desapegar de R$ 15 para poder ajudar. E vai ser um marco, onde a gente vai começar na semana que vem um lanche, e depois nós vamos ter o jantar semanal do Pão de Francisco, de uma forma toda reestruturada. Eu vou vir aqui falar para vocês. Mas isso é assunto para um outro encontro. Mas na semana que vem vai ser um lanche de comemoração dos 9 anos do Lar Francisco de Assis. Eu tenho certeza que quando eu encerrar aqui, a gente vai ter essa colaboração de todos. Ok? Então vamos agora para a nossa prece. Vamos agradecer o presente que recebemos hoje na companhia do Dr. Gilson, na companhia da espiritualidade que aqui esteve. Vamos pedir. Não, vamos agradecer. Agradecer pelo esclarecimento que tivemos. Agradecer pela visita que recebemos. Mesmo que diante das limitações dos nossos olhos físicos, não consigamos ver. Mas se tivermos olhos espirituais de Deus,
nós vamos conseguir também sentir e vislumbrar como é magnífico a presença desses companheiros espirituais em nossa casa, na paz que nos trazem nesse momento. Permitam-se se deixar envolver por essa vibração. E esses companheiros espirituais coloquem nesses recipientes de água o remédio que precisamos para harmonizar mente, corpo, espírito. E que levem essas vibrações àqueles no qual, nesse momento, cada um na sua particularidade, coloca a sua intenção. Seja essa pessoa em um hospital, em seu lar, seja qual for a situação que ela esteja passando. Que esses companheiros espirituais possam identificar a nossa intenção e levar o auxílio àqueles que tanto precisam. E assim agradecemos, de joelhos em espírito, por mais um encontro abençoado da corrente. Que Jesus abençoe a todos os lares que aqui estiveram presentes, todas as casas espíritas. O nosso companheiro Dr. Gilson, para que seja essa ferramenta preciosa a cuidar, não só do físico, mas também da alma de seus pacientes. Que Jesus nos guarde, nos proteja, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos. Então, até domingo, onde estaremos aqui com a Cláudia Oliveira de Cabo Frio, nesse encontro da Corrente do Bem. Paz e bem a todos.